Alô, alô, minha gente, boa noite. Esse é o projeto Foles Digitais. Estamos fazendo a quarta live, entrevistando hoje o nosso amigo Júlio César, músico, excelente acordeonista, pesquisador inato de tudo que é relacionado ao universo dos instrumentos de fole também, do acordeon, professor do conservatório, professor de música, arranjador, é um produtor musical. E o projeto Foles Digitais está desenvolvendo uma pesquisa sobre o universo da concertina e, claro, dos instrumentos de fole também, de uma forma geral, porque faz também uma pesquisa histórica sobre a origem desse instrumento, a concertina, que remonta também à origem de todos os instrumentos de fole. É um dos instrumentos mais antigos de fole que existem, tocados ainda hoje, como na sua origem. A gente está com um blog chamado universoconcertina.wordpress.com, que lá tem essa pesquisa histórica. E estamos também, através do edital da Aldir Blanc, desenvolvendo um protótipo que vai disparar sons através do computador. É um protótipo MIDI no formato de uma concertina e que é uma ferramenta para se pesquisar mais a respeito das possibilidades de afinação, visto que a gente encontrou uma variedade muito grande de variações diferentes desse instrumento. Então, esse protótipo ele não é o resultado de uma pesquisa específica, mas sim uma ferramenta para continuar pesquisando. E futuramente a equipe tem a intenção de seguir com o projeto e construir, de fato, uma concertina baseada nos estudos que a gente vem fazendo. E para esses estudos, nada mais interessante do que convidar pessoas interessantes e sábias que estão nesse caminho. Quero apresentar a vocês esse amigo Júlio César de Recife, que foi uma das pessoas que desde o início eu venho trocando ideias e ele vem sempre ensinando muito a cada papo que a gente tem. Então, com vocês, Júlio César! E aí? Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, Julinho? Maravilha, meu irmão. Pô, que massa, velho. Que massa bater esse papo aqui contigo, cara. Que legal a sua presença, velho. Obrigado pelo convite. Vamos conversar. Julinho, vamos conversar. Rapidamente, né, as pessoas, assim, te conhecer um pouquinho, você é de Garanhuns, né? Eu nasci em Garanhuns, moro aqui em Recife faz muitos anos. Eu vim pra cá com 11 anos, em 98. Sempre tô indo em Garanhuns, parentes e pra tocar também, mas moro aqui desde 98. Desde 98. E começou a tocar com que idade? Eu ganhei uma sanfona de brinquedo com 8 anos, 8 para 9 anos. Uma pequenininha daquela de 8 baixo, com um tecladinho um oitavo e um pouquinho. Mas eu já tinha instrumentos outros, tipo flauta doce, coisas de brinquedo em casa, né? Aí meus pais viram que ouvido musical, tirando música de ouvido, tocando uma coisinha, gostava de sanfona, meu avô paterno tocava, amador, não é, mas tocava, e ele sempre que ia lá em casa e não levava sanfona, assim, mesmo eu muito pequenininho, eu queria ver a sanfona, eu ficava curioso, então meu pai encontrou a sanfona para vender em algum lugar, alguma feira, e levou para mim essa pequenininha, eu já, no primeiro dia, sei lá, já prendi asa branca, tirando de ouvido. Olha só. Aí, perto da casa dos meus avós, em Garanhuns, os avós paternos, né? Atrás da casa, praticamente assim, no quarteirão da outra rua paralela, morava um sanfoneiro famoso da cidade, Reginaldo. Então me levaram para Reginaldo, eu fui, toquei para Reginaldo, aí ele disse, ele leva jeito, mas essa sanfona é muito pequenininha, não dá para ele estudar.
Aham. Eu só vim ter uma sanfona que dava para estudar, mesmo minha, quando eu vim morar em Recife. Mas Reginaldo me Ah, emprestou algumas vezes uma sanfona de 80. Reginaldo era professor. Depois cresci um pouquinho e vim entendendo. Reginaldo estudou com Dante D'Alonso. nossa Você senhora. deve ter ouvido falar, claro. Dante Claro, D'Alonso foi um claro. professor de acordeão italiano que morou no Brasil muitos anos, voltou para a Itália, voltou para o Brasil. Acho que ele morreu aqui no Brasil há alguns anos. E Aham. Reginaldo foi o primeiro, um dos primeiros alunos de Dante D'Alonso quando ele migrou da Itália para cá, nos anos 70, começo dos anos 70. Reginaldo, Oswaldinho do acordeon, na mesma época que Reginaldo estudou com Dante D'Alonso. Então, Reginaldo Sim. estudou a escola italiana de acordeon, né? Com Dante D'Alonso. E foi isso que ele me passou. Depois que eu vim morar em Recife, pequeno, com 11, 12 anos, eu entrei primeiro no Centro Profissionalizante de Criatividade Musical, que eu acho que hoje é a Escola Técnica de Música, ali na Rua da Aurora. Estudei teoria e a iniciação musical, depois entrei no conservatório. E nas férias, quando eu ia para Garanhuns, eu estudava, vamos dizer assim, eu estudava de verdade com o Reginaldo, né? Ele me passava material e coisas que eu, enquanto morava em Garanhuns, ainda não tinha conhecimento técnico e nem tinha um instrumento que me ajudasse nisso daí. Acho que Johan Aham. caiu, deve estar voltando. Tô aqui, tô aqui. Mas tu Tá ouviu me tudo? ouvindo? Ah, Tá me beleza. ouvindo? Tô te ouvindo, Não, tô eu te tava ouvindo. ouvindo o tempo todo, só que minha câmera deu uma congelada aqui. Então, aí foi que começou a confusão, basicamente. A confusão, a confusão de você na música. Caí nesse meio. Virei Rapaz, músico. rapidinho. Tua imagem travou, mas tô te ouvindo. Acho que todo mundo tá te ouvindo também. Vamos ver aqui. Tô Tá me te ouvindo. ouvindo? Pronto. Isso é a Tô prova ouvindo. de, é a prova de que é ao vivo, cara, né? Exatamente. Ninguém duvida. Ninguém duvida, né? Com tantos ajustes técnicos. Então, Vai ficar maravilha. bom. O importante é É, ficar bom. recapitulando aqui. Então, você estava falando que já morando em Recife, né? Você ia para Garanhuns de novo e fazia aula com ele lá. Isso. Ele me passou muito material. Ainda quando eu vim morar aqui, que eu não tinha uma sanfona que desse para estudar, ele me prestou uma sanfona. Quando eu enganei, ele sempre me prestava uma sanfona enquanto eu não tinha, né? Isso com 12 anos. Depois tive uma sanfona já de 120. Enquanto isso, eu estudava piano popular aqui no conservatório. E um tempinho depois, eu entrei num curso de extensão no departamento de música da UFPE. Estudei piano erudito um tempo, um ano, se não me engano, com Stephanie Freitas e estudando teoria sempre. E depois disso, eu comecei a estudar com Camarão, mestre Camarão. Ah, Porque foi mesmo. Reginaldo sempre em Garanhuns, ele sempre falava para meus pais, em Recife ele tem que estudar teoria com alguém, ele tem que continuar estudando com a melhor pessoa que vocês encontrarem é que ensine sanfona, se possível, continuando essa coisa de ensinar com partitura. A gente não conhecia ninguém. Então eu comecei a estudar piano popular no conservatório. Entendi. E gostava também, nunca toquei piano profissionalmente. Mas aí depois comecei a ficar profissional assim e tudo mais, né, tocando, começaram a me chamar isso com 14 anos por aí. Comecei a tocar, ganhar dinheiro com 14 anos. Um pouco depois, talvez uns 2 anos, conhecendo mais gente, todo mundo do meio que eu estava, principalmente do forró, me recomendava estudar com Camarão. Então fui, procurei Camarão e comecei a ter aula com ele. Já tocava, já era profissional assim. Tocava muito com o pessoal do forró, toquei com um bocado de gente do forró. Sim, E sim. Camarão, o pessoal ia estudar com Camarão meio que para ele indicar também, às vezes, a pessoa para algum trabalho, né? Alguém ligava, eu estava tendo aula, alguém ligava para casa do Camarão. Camarão, tem alguém aí para tocar no São João comigo? Algum cantor, algum artista assim. Aí ele indicava algum aluno que ele achava que podia fazer. Eu já tocava, eu acho que eu tocava com Chiquinha Gonzaga, a irmã do Luiz Gonzaga já nessa época. Então, assim, Sim, ele sim. não me indicava assim porque sabia que não ia rolar, né? Antes disso, até antes de eu começar a estudar Camarão, se não me engano, foi antes. Eu comecei a tocar com Dona Chiquinha. Eu sempre, quase todo domingo, ia no forró de Arlindo, com meu pai, principalmente, e sempre que um tio meu tio Ivanildo, estava aqui em Recife, a gente ia junto com ele também.
E no forró de Arlindo, eu dando alguma canja lá, ou acompanhando-se Arlindo, a irmã Luiz Gonzaga, que tinha vindo morar aqui em Recife, me viu tocando. Ela com o filho dela, Januário. Aí assim que eu desci, Januário me abordou, veio falar comigo e não sei o que, queria conversar comigo para acompanhar a dona Chiquinha, a mãe dele, né? Aí ele perguntou a minha idade, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, ele já se assustou assim, né? Ele disse, então a gente vai ter que conversar. Aí conversou com meu pai e marcou de ir lá em casa. Aí a dona Isso foi em Chiquinha que foi lá em ano? casa, a gente conversou, em 2003, 2002, talvez. Cara, eu Estava já no ensino morava aqui em médio Recife, cara. Eu ainda. já morava em Recife já. Isso. E, Eu e estava nessa época no eu ensino fui médio lá muito. conhecer a Lindo e tal. Eu cheguei aí no Forró de Arlindo algumas vezes lá, no domingo e tal. Talvez a gente tenha se encontrado nessa Talvez tenha época. se esbarrado por lá, Muitas hein? vezes assim. Isso. Dona Chiquinha não tinha muito show no período do São João, em relação à agenda super cheia de outros artistas que eu toquei, mas ela sempre tinha show. Assim, principalmente Aham. a gente viajava muito para Paraíba, ela era muito homenageada. A irmã Luiz Gonzaga, às vezes não era nem fazer um show, ela É. ia dar uma canja de 2, 3 músicas em algum lugar, eu ia sempre que possível. Muitas vezes a van me deixava na escola de manhã, a gente voltava da viagem, a van me deixava na porta da escola. Eu morava perto da escola também e ia para a escola. Muitas vezes aconteceu isso. E nessa época que eu tocava. Eu toquei com Patrícia Cruz nessa época, uma cantora. Depois eu comecei a tocar, eu toquei com Rogério Rangel, um tempo depois, ainda acompanhando a Dona Chiquinha, sempre que era possível. E sanfoneiro tem esse, como é que eu posso dizer, tem que ter clones, né? No período de São João, para poder dar conta É, das é. coisas. Fez outra, chocava alguma coisa, e sempre se dava jeito. Raminho, do acordeon, o sanfoneiro nosso daqui também, acompanhava a Dona Chiquinha também uma época. Depois eu fiquei acompanhando mais, mas quando eu não podia, ele ia também. Depois toquei Cristina Amaral aos Sim, 3 sim. anos. E sempre com muita gente ao mesmo tempo, é normal. E também comecei a entrar em outros mundos, né, que não era do forró. Sempre fui curioso. Assim, desde que eu sou profissional, as pessoas me viam como diferente, vamos dizer assim, porque eu lia partitura, tocava outras coisas além do forró. Quando eu comecei assim a gravar mais, muita gente que ia gravar algum arranjo que era escrito e tinha a ideia de ter um acordeon, me chamava porque eu lia partitura, tá entendendo? Então Entendi, entendi. fui tomando outros caminhos assim para além do forró, né? Engraçado, Julinho. Embora a minha Engraçado, vida toda é no forró, né? engraçado você falando isso, porque quando eu vim morar em Recife, eu cheguei no finalzinho de 2001. E eu, em 2002, fui lá no conservatório e fui procurar ter aula de sanfona lá. E aí falaram, não, não tem professor de sanfona no conservatório. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Eu estou em Recife, não tem um professor aqui. Conservatório Pernambucano de Música. É pernambucano. E hoje você é o professor do conservatório, né, cara? E nessa época você estava lá também no começo. Era. Agora, era professor? Não está mais no É porque acabou o conservatório? contrato. Eu era contratado e. Tá. Não, como? Não, não. Eu era contratado, eu e assim, uma grande parte do quadro de professores do conservatório era de contratados, né? O nosso contrato dessa grande leva, que tipo uns 30 a 40% do quadro talvez, éramos de contratados e o contrato acabou em 2019.1. Ele não pode ser Entendi. renovado do jeito que era antes e obviamente que tem que ter um concurso para contrato que ainda não houve, especialmente porque começou a Entendi. pandemia um pouco depois que acabou o contrato, né? Entendi. Mas Entendi. assim, mesmo com o tempo que eu passei no conservatório, quase 10 anos ensinando lá, desde estagiário até ser contratado e o contrato ser renovado, além disso, sou músico profissional, antes de ser professor, né? Eu nunca quis ser professor, Sim, sim. apesar de ter entrado na graduação da licenciatura em música, né? Na minha época, quando eu fiz, muita gente entrava na licenciatura simplesmente porque não tinha a opção de algum bacharelado. Mas depois comecei a Exatamente. ensinar e fui entendendo o processo e você aprende um bocado de coisa, especialmente na escola de música pública, que é o conservatório, escola de referência no mundo todo, né? E você aprende um bocado de coisa. É diferente de dar aula particular ou de ensinar numa escola particular. Por quê? Você pode ser um mau professor, você pode dizer, não quero dar aula para tal aluno, você arruma uma desculpa e diz, não posso mais nessa hora no conservatório, se o aluno quiser, ele vai simplesmente renovar a matrícula no próximo semestre. Entendi. Então, é uma escola de música, você aprende, você tem que aprender a ensinar. E aprender a ensinar
lembrar das coisas que você estudava na licenciatura, das coisas de psicologia, de didática, das coisas que quem não passa por essa experiência talvez não entenda o valor daquilo. Então, experiência talvez mais importante profissional fora dessa coisa de tocar é ensinar, para mim. Isso lhe ajuda Caramba, que em legal, velho. outras coisas, né? Que legal, bicho. Que massa. Legal. Agora, a gente já trocou uma ideia uma vez, muito legal, que tem a ver com a pesquisa aqui desse projeto, que quando eu estava assim, em um momento aprendendo sanfona, porque eu também, igualmente a você, meu primeiro instrumento foi o acordeon, mas eu morava no interior de São Paulo, Piracicaba, né? Toquei até os 10 anos e depois parei de tocar. E vim voltar a pegar na sanfona já com quase 30 anos. Já morando em Recife, justamente tendo aula com Camarão. E depois de um tempo, eu acabei me interessando pelo oito baixo, porque eu vi que todas as músicas que eu estava tentando tirar na sanfona era música de oito baixo. E eu comecei a achar Estava que, pronta para outro instrumento, né? mesmo eu tocando as notas igual, o efeito no instrumento não era o mesmo. Um Sim. oito, A um oito articulação, baixo, né? a articulação, o timbre, parece que o som do oito baixo ele se destaca diferente do som na sanfona, é a sensação que eu tenho, assim. Claro, Né? claro. É outro instrumento diferente. O fole menor, talvez, né? Ele trabalha outra E a pressão ali. articulação, eu acho que o tipo de oito baixos que se difundiu aqui, principalmente com o pessoal mais virtuoso, os virtuosos, né, do oito baixo, Zé Calixto, Arlindo, Luizinho Calixto, pelo fato dele ter essa afinação característica, diferente dos oito baixos diatônicos, dos lugares onde eles são tradicionais, qualquer coisa um pouco mais incomum ou um pouco menos diatônica, um pouco mais cromática, vamos dizer assim, que você vai tocar no oito baixo desse tipo, ele fica com articulação característica. Porque tem nota que você vai ter que mudar o movimento do fole muito rapidamente, porque ele já está muito aberto, ou vice-versa, e aquela nota vai ficar mais curta, tá entendendo? E essa sensação de que o negócio está meio errado, meio tropeçando, é a característica do oito baixo cromático nesse sentido. Raramente alguém toca alguma música muito complexa com articulação perfeitamente uniforme, tá entendendo? Isso virou uma característica do oito baixo. Você escuta, por mais que o som seja parecido com uma sanfona de 80 baixo menor com uma caixa menor, você percebe que é um oito baixo. Às vezes, Geraldo Correia tocando, ele tocava com articulação muito precisa, né? Tentar desenvolver uma maneira de tocar desse jeito. Você talvez como é que eu posso dizer, não perceba tanto essa coisa do engasgado, né? Mas isso faz parte da estética do instrumento, né? Inclusive dos diatônicos mesmo, dos organetos italianos, aqueles campeonatos que tem na Itália de organeto pequenininho, sempre tem uma coisa ou outra que dá uma engasgada, que dá uma tossida, assim. Faz parte da estética do instrumento, né? Não tem o que se fazer. De vez em quando, por essa plataforma, Julinho, vamos cair. Não nos abandonem. caí um pouquinho de novo, cara. Perdi sua fala aí um pedacinho. Não, eu estava falando dessa coisa da articulação dos instrumentos diatônicos, né, Sim, de fole. Vez ou outra, se a música foge um pouquinho daquilo, ou fica com o botão mais distante, ou a nota você já está com o fole muito aberto ou muito fechado e tem que mudar o movimento, ela dá uma engasgada, dá uma tossida ali no meio da articulação, tá entendendo? Isso é característico do instrumento, especialmente se o negócio foge do que é confortável para ele, né? Se for diatônico ou Agora, até cromático. então, aí nesse caminhar pelos oito baixos, eu fiquei assim muito surpreso, porque eu vi que existiam diferentes afinações, né? A, Opa, caiu de novo. Volta. A gente está usando uma plataforma que de vez em quando simplesmente o programa que a gente está usando fecha, ele recarrega. É estranho.
Alô? Pronto, continua. Alô, alô? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Pronto. Continua. Eu descobri, por exemplo, pesquisando, comecei a pesquisar sobre o oito baixo, né? Então, eu descobri um amigo, o Helder, que tem um oito baixo, que é afinado em escala menor. Eu já tinha É experimentado, diatônico menor, né? diatônico menor. Eu já tinha experimentado o oito baixo na afinação natural. E, claro, senti que ele trabalhava muito bem para as tonalidades maiores, né? E muito limitado para tocar escalas menores, principalmente menor harmônica, né? Então eu tive esse encontro com esse oito baixo, que é montado numa escala menor harmônica. E achei fantástico esse caminho, né? Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar cada vez mais, descobri um monte de afinação diferente, e até comprei um oito baixo com 3 fileiras, pensando em desenvolver uma escala que fosse um misto dessa menor harmônica, a maior, e os cromatismos, ainda que fosse um instrumento mais tonal, não fosse um instrumento exatamente cromático, né? E isso tudo foi o que me levou até também chegar nas concertinas mais para frente. Mas nesse caminho ainda dos oito baixos, eu tive uma conversa com você uma vez que foi muito importante lá no conservatório, porque você disse que nessa época que você tocava com Chiquinha, você experimentou um oito baixos que era do seu Januário, pai do Luiz Gonzaga, pai da Chiquinha, Dona né? Chiquinha. Dona Chiquinha teve 3 dos 8 baixos que os últimos que Januário teve, né? Estavam com ela, na casa dela, ficavam com ela. O que ele mais usou, que se não me engano hoje está com Joquinha, e um que ele tocava também, que o que Dona Chiquinha usava muitas vezes no show quando ela tocava 8 baixos, que também era em menor. Se alguém não conhece, tem um último disco que Dona Chiquinha gravou, que eu, quando tocava com ela, participei de uma faixa, moleque, que chama De 8 a 80, se não me engano. Que ela gravou quando completou 80 anos de idade. E a última música que eu acho que eu participo é um choro de Januário, que ela tocava nesse oito baixo, que foi de Januário. Possivelmente ele compôs nesse oito baixo, né? E é em menor. Se alguém tiver acesso a ouvir isso, então, sou eu lá tocando. Eu toco a primeira parte, Dona Chiquinha repete a segunda, e é bonito o choro. É bem característico. É bem legal mesmo. Aí você disse que pegou no estúdio um pouco desse oito baixo, né? Na época que estavam gravando, né? Na casa da Dona Chiquinha, muitas vezes. Eu não fazia a menor ideia. Eu não toco oito baixos, não tenho... nunca tive, assim, um oito baixos para ter comigo. Mas esses oito baixos, né? Esse de Dona Chiquinha, pelo fato dele ser um instrumento complexo para mim, eu não entendia qual era a lógica do oito baixos, eu peguei neles muitas vezes. Tentei anotar as afinações, cheguei a anotar algumas vezes. Vi que um era na afinação tradicional diatônica, né, dos oito baixos europeus, né, com uma nota diferente, que agora não vou me lembrar qual é, mas eles não eram cromáticos, não. Esses de Januário, se tinha alguma alteração, era muito pouca, em uma ou dois botões, assim. Entendi. Mas eu achei muito interessante essa história, cara. Depois eu vim saber que o primeiro disco do Camarão, que foi tocado também no oito baixo, também era um oito baixo afinado em menor. Também não era o transportado. E era uma música muito doida, né, que ele tocava, né? Eu não sei se nesses discos já era, mas uma vez, eu não sei se foi no aniversário do Dominguinhos, algum evento que teve no Arriégua, Camarão chegou lá e foi dar uma canja, já insistiram, toque oito baixo, toca oito baixo. Ele não tocava oito baixo em show. Eu vi ele tocando oito baixo na casa dele algumas vezes, e só essa vez eu vi ele tocando oito baixos ao vivo. Lá no Arriega, ele pegou oito baixos e tocou uma música. Eu acho que era Salatiel Nazabumbo, o filho dele, e conhecia as músicas. E era uma música muito, assim, moderna. Tanto até para nós, hoje. Camarão gostava daquelas harmonias tronchas, né? E eu não sei se nesse disco, eu não me recordo agora, que eu acho que é o primeiro disco dele, né? Se as músicas já eram com esse conceito que ele carregou de composição na vida dele, né? Mas eu sei que eram umas músicas bem cromáticas, bem doidonas, assim.
Bom, eu me lembro de Camarão falando que eu estava aprendendo aquelas músicas dele. Como é o nome da. Como que é para Dominguinhos? Não sei o que, Dominguinhos. O tema é Dominguinhos. O tema é Dominguinhos. Acho que é, né? Aí ele falou assim: rapaz, quando eu fiz essa música eu era tão bronco, eu não sabia nada, não sabia nem o que eu estava fazendo, eu não sei como é que eu fiz essas músicas. E as músicas massa pra caramba, né? Tudo no ouvidão E ali. Camarão, ele não tinha um conhecimento acadêmico de teoria. Ele não lia É. partitura e não sabia. Eu levava caderninho. Eu tinha um MP3, era uma coisa bem moderna para a época, assim, mas eu tinha um aparelho de MP3 que gravava 128 mega. E eu gravava as aulas, tá entendendo? E vez ou outra não era suficiente para eu entender certas coisas e eu não dava tempo de anotar a música completa, eu anotava as harmonias, tá entendendo? Aí ele me explicava, porque ele viu anotando ali, Camarão tinha uma sistemática harmônica impressionante, assim. Não era apenas intuitivo. Ele sabia quando colocar a 13ª bemol ou não, por exemplo, baseado na melodia, baseado nas tensões típicas dominante ou não, tá entendendo? Eu não iria saber explicar isso feito lá no manual de harmonia da Berkeley, tá entendendo? Mas ele sabia. E além da intuição dele, ele tinha uma metodologia de tocar no uso do fole, né? E na coisa de ensinar, principalmente o uso do fole. Ele tinha talvez pela vida dele de só ter tido um instrumento bom depois de uma certa época, ele tinha como é que eu posso dizer, uma política de economizar muito fole, que é uma coisa que eu vejo como desnecessária no acordeão moderno. Então, muitas vezes, você vai escutar os discos de Santana, que os que Camarão participou desde o primeiro, né, aquele de Santana, o cantador, cantor daqui conhecido. Camarão pouco usa o baixo com função percussiva. É sempre melódica e não sei o quê, porque ele dizia que entrava muito no fole, o fole ia abrir, você ia ficar cansado. Numa sanfona ruim, daquelas antigas, tá entendendo, com fole ruim, faz sentido. Mas não na Excelsior que ele tinha, que ele gravou. Mas ficou essa coisa na cabeça dele, tá entendendo? É claro que eu não ia discordar dele nisso daí. Mas tem uma lógica nisso daí. Também porque ele fazia muita melodia no baixo, fazendo contraponto, né? Então, feito violão de 7 cordas de choro, nem sempre você vai conseguir fazer o ritmo batido. Vai fazer uma frase. Entendi. Mesma lógica. Entendi. Então, eu voltando aqui, a partir dessa pesquisa das afinações, né, pesquisando o oito baixo, foi que eu vim chegar na concertina, né? Tem umas mensagens interessantes aqui, ó. Tem gente de Tóquio vendo a gente, rapaz. É longe? Que beleza. Tá chique demais. Muito bom. Pois é. Ele estava falando do Camarão. Mas olha, você falou uma vez também a respeito do baixo solto, né? Você estava investindo num instrumento com baixo solto, né? Baixo solto. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, quando eu estava naquela época de estudar bem muito, né? De tocar as coisas diferentes. Eu nunca tive, como é que eu posso dizer? Eu nunca tive a ambição de tocar coisa clichê e ainda hoje não toco. É coisa que todo sanfoneiro toca assim, dominguinhos, das músicas difíceis. Eu não toco. Raramente toco assim, tá entendendo? Uma ou outra. Nunca foi uma curiosidade minha tocar aquele repertório, embora eu achasse bonito para ouvir. Toco clichês, lamento sertanejo, alguma coisa assim. Além do repertório que eu estudava na época, as coisas que Reginaldo me passava de material, eu sempre fuçando na internet, a partir do momento que eu tive acesso a isso, ao que acontecia fora do Brasil, né? Porque a gente foi completamente ignorante ao acordeon do mundo durante muito tempo. Durante muito tempo. 90% da culpa disso é de Mário Mascarenhas. Eu digo
sem cerimônia, né? Mário Mascarenhas segurou o mercado desse negócio de acordeon enquanto pôde, até depois de morrer. Eu descobri que Mário Mascarenhas morreu no final da década de 80, há pouco tempo, porque essa informação era completamente escondida. Ele parou da entrevista, ele sumiu no mundo. Tudo que chegava de acordeon de fora no Brasil, se Mário Mascarenhas não aprovasse, não pegava. O método de acordeon mais usado no mundo, o Anzag, nunca foi usado no Brasil, porque Mário Mascarenhas monopolizou o mercado com aquela brincadeira dele lá, charlatão. A palavra é essa. Foi o meu método, também foi o dele. Quando eu era criança, eu Isso, estudava. a coisa básica dele é igual a todos os métodos, né? Que é baseado no método Pietro Deiro. Diz a lenda, ninguém confirma isso, que Mário Mascarenhas foi combatente na Segunda Guerra, foi ferido, não sei aonde, na Itália, obviamente. De algum jeito ele foi bater nos Estados Unidos, nessa época. Conheceu a coisa de Pietro Deiro. Pietro Deiro foi um grande acordeonista, primeira metade do século XX, o pai e o filho, tem dois, né, Pietro Deiro. E ele teve contato com isso, e o método dele é simplesmente o método de Pietro Deiro. Apenas isso. E muita coisa que chegou aqui era dessa coisa de Pietro Deiro, né? Que é um método bom até, exatamente. E muito material que ele chegava aqui, aí tinha um livro do aperfeiçoamento do acordeon, muitas transcrições que são de Pietro Deiro, com o dedilhado de Pietro Deiro, coisas de bar, isso daí. Ele tinha método de tudo, né? Mas resumindo, fuçando na internet, eu conheci um bocado de coisa que aparentemente não tinha aqui. Acordeon tocando bar. Sempre adorei o bar, Johann Sebastian Bach, desde sempre. Meu xará. E eu ficava pensando, exatamente, por que não tem tanta gente tocando isso? Primeiro porque no nosso tipo de instrumento é meio complicado, o baixo é um bordão, né? Eu só tenho 1/8 de notas ali, um bocado de coisa não ia soar, apesar de ser possível tocar, não iriam soar bonito, vamos dizer assim, né? Não ia respeitar a estética do negócio. Aí eu descobri um bocado de gente tocando e eu escutava, não é possível, isso daqui. Eu encontrei para baixar na época no Emule, um negócio que tinha 1000 anos atrás, um disco de Stefan Husson. Não sei nem se é assim que se pronuncia em alemão, porque ele é alemão. Tocando as variações de Goldberg. Peça famosa de Bach. Eu concordo com quem disse que se ele só tivesse feito isso, já seria o maior compositor de todos os tempos. E eu ficava ouvindo e disse, isso é uma sanfona só, porque eu baixei o disco no formato, aquele FLAC, que eu acho que é assim, que é formato de áudio boa resolução, e com encarte. E eu ficava em dúvida se aquilo era um acordeão só. Isso daí começo dos anos 2000. O disco foi gravado, acho que em 90 ou 91. Isso nunca chegava aqui. Depois fui pesquisando, achei uma foto dele, aí vi que ele usa uma ronegola, daquela com teclado grandão, e com bassete. Né? Não era conversor, não era baixo solto conversor. Fui pesquisar, vi que aquele modelinho ali era como se fosse um acordeão cromático de botão, sendo que espelhado para o outro lado aqui, né? Então ele tinha um outro teclado do outro lado. Então ele podia pegar uma partitura para cravo e tocar integralmente, sem precisar adaptar nada. Aí fui procurar isso, aí entrei no mundo e descobri os acordeões de baixo solto, os conversores, né, já mais modernos, né, que tem o baixo solto conversor. Você aperta um registro e o botão dos acordes viram notas também. E descobri vários sistemas. Comprei um acordeão de baixo solto, de teclado, sistema italiano. Depois comprei um acordeão cromático. Você recebeu o seu primeiro completo. Baixo solto. Isso. Tive um baixo solto, estudei, fui em Portugal, tive contato com Paulo Jorge Ferreira, um grande professor que sempre me incentivou a mudar para acordeão de botão. Depois que eu comprei um acordeão de botão, estudei um pouco. Mas ele é mais complexo de você estudar intuitivamente. Para uma mesma pequena frase, você tem 1000 possibilidades de dedilhado. Se você não tem um acompanhamento, você fica sem saber qual é o certo, especialmente quem já toca e sabe o perigo de se viciar numa posição ruim. Você fica com medo de sair forçando por ali e pegar um vício ruim de tirar. Isso é complicado mesmo. Também. Mas uma coisa interessante que eu vi há muito tempo atrás nos acordeões de baixo solto foi uma coisa que eu nunca tinha visto aqui, o pessoal usando o polegar da mão esquerda no baixo. Porque você pode tocar na última fileira, que é a nossa diminuta, né, nas sanfonas de 120 de baixo, com o polegar. Eu via o pessoal tocando aquilo, sem prestar muita atenção na música, achava que ele estava tocando a diminuta. Mas não, ele estava segurando alguma nota, principalmente nas peças de órgão de bar. Vez ou outra tinha um pedalzão. O cara estava ali segurando, se era uma nota aqui grave, né, num sistema italiano, e ele tinha que tocar outras notas, ele tocava aqui no botão do conversor, não tocava no baixo ou contrabaixo. Aí eu via,
E alguém usa o polegar, eu vou usar. E achei uma maneira de usar o polegar nos acordes diminutos. Que é, eu estou aqui no Dó maior, com o dedilhado, com o dedilhado confortável e o mais defendido, né? Estou aqui no Dó maior, eu faço o Dó sustenido com o dedo 2 aqui e eu faço o Sol diminuto com o polegar. Tenho o Dó sustenido diminuto. Fácil. A posição já fica certinha aqui. Então eu fazia, por exemplo, uma sequência de shot. Dó maior, Dó sustenido diminuto, Ré menor, Sol com sétima, Dó. Passei a usar o polegar sempre que possível. Isso muito antes de saber que muita gente já fazia isso. Aí tive algumas aulas com a Regina Weissman, aquela professora de São Paulo famosona. Regina Weissman. Weissman, isso daí. Weissman, nunca o nome dela é correto. Essa mesmo. Sim. Aí, a primeira vez que eu toquei para ela já viu, você também usa o polegar na diminuta? Eu uso. Eu uso para tudo, inclusive para sétima. Aí ela fazia o Dó com o Sol diminuto. Tá entendendo? E é uma posição mais confortável ainda, para a mão, inclusive. Porque você não está articulando esses dedos aqui, você está sem precisar abrir muito, né? Essa parte da mão não fica tensionada e você está fazendo aqui a sétima normal. E tem os outros dedos para fazer o contrabaixo, a quinta, a terça, tá tudo ali. E as peças que eu estudava com o Reginaldo Garanhuns, de Pietro Deiro, um bocado de abertura que eu já tocava assim, destrinchei com ela um bocado. Encontrei num sebo também, lá em São Paulo, para quem conhece São Paulo, na rua atrás do prédio do Banespa, tinha um sebo bem famoso, não sei se tem ainda. Aí encontrei 2 livros que eu não conhecia de Anzag, aquele do método famoso que eu falei no começo. Sim. Um bocado de transcrição de Bach, das suítes francesas e inglesas e das partitas, e um bocado de exercícios de Kramer, que são exercícios para piano, né? Ou seja, funcionam bem para acordeão de tecla. Ela já conhecia o livro de Bach e abriu lá na suíte francesa número 3, que está grafada errada nesse método, como número 4. E a gente já estudou ali algumas coisas, estudei coisas dela, e essa coisa de usar o polegar na diminuta e essa da coisa da postura da mão, ela já disse, eu já uso isso assim. Aí foi tipo uma confirmação de que não era uma doideira e não era um vício. Era uma coisa normal. E ainda depois uma coisa interessante, um cara, eu não sei se sueco ou finlandês, um sanfoneiro chamado Oyvind Farben, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, ele desenvolveu um modelo de acordeão de baixo solto, onde você consegue tocar com o polegar até na terceira fileira, que equivale ao nosso acorde menor. Porque o baixo solto, ele não é reto assim, do baixo solto. Ele é uma escadinha, entendeu? Os botões têm uma diferença de altura. Você consegue tocar todos normal, quando ele não conversou, e você ainda consegue tocar com o polegar até na terceira fileira. Eu acho que nenhuma marca fabrica acordeão em série desse tipo, mas todas as marcas que fabricam baixo solto conhecem esse desenho, vamos dizer assim, né? Que legal, cara. Eu sei que... olha que bacana, tem uma pessoa dizendo aqui para você escrever um livro. Alan Salles, grande Alan Salles. Alan Salles conhece, sim, aprendi muito com Alan Salles. Grande violonista, poeta, compositor. Ele tocou comigo, tocou com Patrícia Cruz, uma cantora que eu toquei quando eu estava começando. E aprendi muito com o Alan, um bocado de coisa de harmonia, umas harmonias bonitas que ele fazia. Grande violonista. Um abraço, Alan. Que bacana, que bacana. Pois é, Juninho. Eu fui gradativamente chegando na concertina, porque eu estava nessa pesquisa do 8 baixa e encontrei para vender no eBay, assim, né? Um instrumento muito curioso, né? Primeiro aquela hexagonal pequenininha. Sim, e acabei mergulhando e comprando algumas concertinas, né? E vi que o buraco era bem mais embaixo, né? Porque aquela concertina quadrada que... Sempre é, né? Sempre é. Aquela concertina quadrada que a gente acha que é um bandoneon, é uma concertina alemã, né? Que desde os primórdios já era assim. E que isso. Também o bandoneon veio da concertina. É apenas uma afinação da concertina alemã, né? Da concertina alemã. O bandoneon também é da família, né? Então, você tem aquelas concertinas inglesas, que são digitação também, o dó de um lado, o ré do outro, o mi de um lado, o fá do outro.
A do Estéreo. seu Whetstone, né? Isso. É um instrumento que foi pensado para ser assim, virtuose, né? E tem uma afinação muito peculiar que chama duet, ela é unissonórica, como a inglesa, mas ela é sempre um tom do lado. Um tom, um tom, um tom, na fileira de cima também, só que já começando da quarta. Então, você, aonde pegar, você tem o mesmo desenho. E eu fiquei fascinado por essa possibilidade, porque eu já vinha pesquisando um instrumento de fole pequeno, como o oito baixo, ou a concertina menor, pensando em tocar esse repertório também de forró, né, assim, esse repertório assim, não somente, mas algo dentro desse universo. E vi pessoas tocando pedaços assim de bar também, fazendo melodia nas duas mãos. Assim. E daí eu fiquei curioso demais e vi que é um universo muito vasto de possibilidades, né? E me lembrei dessa história aí do baixo solto. Você já teve alguma experiência de tocar alguma concertina ou não? Só as tuas. E um Sozinho? cara que eu conheci e um cara que eu conheci em Portugal, que tinha uma concertina, e Fernando Miller, professor de piano, erudito lá do conservatório, me disse que o pai dele tinha um bandoneon. O pai dele era alemão, já falecido. Aí ele perguntou se eu queria ver o bandoneon, ele levou lá no conservatório uma vez, e era um bandoneon, na verdade, era um tecladinho de cada lado. Aquele que tu deve conhecer. As notas brancas, aí 3 pretas, 2 pretas, só que em botão. Ah, Tá entendendo? saquei. Como se eu acho que tu tem uma melódica desse tipo, eu já vi alguém que tem. No lugar do É, tecladinho são botões redondinhos. eu Então, já é vi esse assim, modelo. vamos dizer que ela fosse essa que é unissonora e com tecladinho. Um som de bandoneon, chapa inteira, tá entendendo? Eu abri e olhei. Só que era nesse formato, né? Não era um bandoneon tradicional e nem era um concertino. Entendi, entendi. Pois isso é muito massa, porque inspirado justamente nessas afinações, né? Eu acho a afinação transportada muito interessante, mas ao mesmo tempo deixa o instrumento perfeito como solista, mas complicado para fazer acompanhamento, para fazer simples duetos de voz, né? E às vezes, até como solista, ele tem uma complexidade, porque vez ou outra, no estágio de layout que ele chegou, provavelmente foi baseado em alguém que quis daquele jeito, porque se adaptava bem àquelas posições. Como o bandoneon do tango, né? Que foram afinando e botam uma nota. Falta uma nota aguda. Aí eu boto ela aqui embaixo. Ela não tem muita relação com a lógica do miolo ali, tá entendendo? Com 8 baixos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a gente está fazendo esse protótipo MIDI, que ele tem 54 botões de cada lado. E a gente vai inicialmente. Mas é só para começar a brincadeira, né? Assim, só Montar o para que quiser, né? montar o que quiser. E a partir desse protótipo, a gente vai poder colocar, por exemplo, essa afinação do It, a gente vai colocar ela agora, inicialmente, para testar. Eu peguei uma concertina da Itália, de uma marca chamada Stadi, que ela é nessa afinação do It. Eu estou achando ela muito interessante, porque é um shape, né? O desenho que você fizer, acorde maior, em qualquer lugar você vai ter ele. Sim, Acorde na mesma menor, em qualquer posição. botão, ele repete, é um padrão único. E isso é bem interessante, né? Até a gente ver se chega num instrumento que fica. Porque assim, cara, as concertinas alemãs, né? A gente descobriu na pesquisa aqui uma grande comunidade de tocadores de concertina no Brasil, no Espírito Santo e em Santa Não Catarina, né? conhecia. Pois é, eu vi. No sul é mais Você. descarado, né? Então, no Sul não tem concertina, no Sul só tem bandoneon. Isso. Santa Catarina tem larga tradição de fabricantes e tocadores de bandoneon. Isso, isso. Agora, no Espírito Santo tem muito tocador de concertina, mas muito mesmo. Isso é surpreendente, cara. Desconhecia isso. Vi, Até você convidou agora, alguém. viu agora, né? Ah, sim, é. É isso.
Impressionante, cara, impressionante. A semana passada a gente estava conversando com o seu Angelino. Ele fabrica a concertina do zero, cara. Ele pega a nota assim, rebita de novo as notas na chapa, ele faz a chapinha, serra tudo direitinho. Isso. Vou te mandar um material para você sacar um pouco lá da cultura dos pomeranos. Não deu tempo de eu ver as outras entrevistas que você fez ainda. Sim. Só vi trechos, né? Mas vou ver. Agora, é assim, é tudo muito baseado na afinação tradicional que favorece muito as escalas maiores. E é o mesmo caso dessa afinação, por exemplo, afinada em menor, né? Facilita muito para tocar. Você pega um instrumento assim e você vê que... Então, assim que a gente vai concluir o protótipo daqui até o final do mês, que é o mês de abril, é o final do projeto, né? E aí você está convidado a experimentar. Né? João está fazendo a parte digital e Romildo está fazendo a parte física mesmo, de madeira, a estrutura hexagonal, o encaixe dos botões e tal, né? Sim. E Matheus Samico está fazendo a parte histórica. E assim, cara, na boa, essa pesquisa histórica vale a pena dar uma lida. Ela tá... Tem coisa cara, boa. vem desde da chegada, da presença daquele instrumento da China, Sheng. O Sheng, quando ele começou já habitava a Europa esse instrumento há muito tempo, assim, então tá bem legal. Os órgãos, né? Os órgãos de tubo, de palheta. Os órgãos de tubo com palheta. Baseados nele, né? Mesmo princípio, uma palheta livre, né? Mesma ideia. E o som do Sheng tradicional, se é que a gente pode chamar de tradicional hoje, respeitando a construção histórica, parece um som do acordeon, o som com ressonância, né? Aquele som fechado, puro assim, né? É bonito. Exatamente. Então, você está convidado, viu, para experimentar esse protótipo, ajudar a desenvolver, porque é isso, a gente vê assim, se constrói um instrumento prático de tocar melodias versáteis, né? Tanto nos tons maiores, menores e modos variados, assim. Sim, claro, isso é importante. Os tradicionais, eles se aplicam bem às músicas tradicionais de cada lugar onde eles são tradicionais, né? Normal acontecer a necessidade de... E também por isso, em muitos lugares, os acordeonistas chiques, vamos dizer assim, né? Acontece muito em vários lugares do mundo a coisa do preconceito com instrumento tradicional, principalmente com o pessoal de música erudita. Como acontece em muitos lugares do mundo, não só com acordeão, nem com a coisa do erudito e popular, e o que é melhor, o que não é. O baixo acústico, o baixista acústico que toca música popular, às vezes ele desafina a nota, isso é inadmissível e não sei o quê. Os tipos de afinação de acordeão diatônico, não só concertina, né? A afinação Musette, né? Isso por muito tempo ficou tido como uma coisa chata, como um som ruim e como uma coisa que, assim, ela é muito distante da erudição e da coisa fina. Uhum. E ainda hoje em Portugal, um lugar que eu visito muito, é muito comum essa conversa com os estudantes de acordeon, com o pessoal da área de música erudita, que o acordeon tradicional diatônico tem um som feio, tá entendendo? O vibrato do Musette é uma coisa que não funciona. Como é que eu posso dizer? É uma ignorância, mas não é só isso, é a perda de uma oportunidade de conhecer, simplesmente, uma coisa que está ao seu alcance, né? É a mesma coisa do músico brasileiro que o cara nasceu em Recife, toca bateria, aí você diz, toca aí um forró, não toca o maracatu, não toca rock, não tenho nada contra, mas é estranho. O cara não vai tocar rock direito porque ele não está no lugar onde isso é o negócio e ele não toca as coisas que estão ao alcance dele. É só botar a mão pela janela e pegar. Estranho, pra mim sou estranho isso. Aí vem tu, do lugar que não é daqui, toca forró, toca frevo, toca essas coisas todas direito, sem sotaque. Total.
E essa característica do som com vibrato, né? Além do Musette, né? O vibrato em si, porque existe uma variedade também de vibratos, né? Tem Pois é. o Musette é um padrão francês de voz tripla, na verdade, né? Que Isso. é uma desafinação, um batimento superior e um batimento inferior, que cria uma onda com um desenho específico, né? Então, o Musette tem um padrão, assim, para se chamar Musette, né? Um cancelamento de E fase em cada onda que dá o, né? Que dá o é o trêmulo, né? cancelamento de fase que É dá um isso mesmo. trêmulo requintado, né? E tem o Isso. É vibrato, intencional, tem uma ciência, né, nisso daí. tem uma Tem uma distância ciência muito correta, grande, e, é é uma distância claro. corretíssima, é. E Inclusive. tem o vibrato que, por exemplo, dos oito baixos tradicionais, que você, cara, o que você tocar, por exemplo, no Brasil, você pega um oito baixo e toca uma coisa no oito baixo diatônico maior, fica parecendo muito música gaúcha, mesmo que você toque uma coisa Mesmo que assim, você mais toca um forró. amigo solido quadradão ali. É, fica Os outros parecendo, baixos do porque seu já Arlindo, criou a marca. isso, ele não tinha tanto esse som gaúcho, né? O seu Arlindo mesmo afinava, ele era Porque afinador, obviamente. tira o vibrato. No Nordeste não Exatamente, ele tem tirava o vibrato. vibrato, isso. Mas tem muito sanfoneiro, eu já escutei Zé Calixto tocar na sanfona com leve vibrato. Não chegava a ser um som gaúcho, tá entendendo? Mas tem Ah, sanfoneiro que até em acordeão do tipo do meu, gosta de um vibrato naquela sanfona mais antigas, tá sim, entendendo? Porque às vezes a sim. gaita não era tão boa, ou o som não era tão legal quando ficava puro e reto, tá entendendo? Então também, e dava mais propagação para tocar sem som, obviamente, naquelas épocas, né? É uma coisa É. curiosa. Os oito baixos no Nordeste, a maioria que eu tenho visto, eles são sem vibrato e são oitavados. Isso. Então, Para são em ficar com um segunda som de oitavados. acordeon do meu tipo, né? É, então, isso até parece com a concertina, né? A concertina é oitavada também. Só que é uma placa única. Mas tem Eu sei concertina de que chapa separada, né? concertina é uma chapa só. Sim, mas eu conheço concertinas de gente que constrói um francês, ou eu não sei se ele é belga ou francês. Sigo ele no Instagram, eu vejo muito ele construindo aquelas, não a voz, mas a caixinha da voz, um formato meio de trapézio, justamente para caber ao redor e ficar arredondada. Não é, nesse modelo não é uma chapa só. E também fica com um som bem específico. São notinhas pequenas, Notinhas né? separadas e o formato da caixinha dela é um trapézio Encaixadas na caixinha. na Então, caixinha. essa nota aí, o pessoal diz que é nota de concertina. É uma nota que Isso. não é chapa única, não é igual a nota de E nem é sanfona, é uma nota quadrada, nem é de e vai acordeão deitada, né? italiano e nem é Nem é russo. quadrada. Deitada. Ela, Isso não é ela é castelo. deitada e encaixada na madeira. Eu acho isso é uma Isso. ciência fantástica, cara. Isso aí E ela tem um formato específico, né? Ela não pode ser quadradinha justamente porque ela respeita o espaço redondo, arredondado, né? Eu queria um octágono, às vezes mais fácil do que 8, mas ele é meio arredondado, né? Então as chapas têm esse formato para ficarem todas, para se para encaixarem ali, caber, né? E o som fica caber. característico também, né? O formato muda. Eu sou muito afim de experimentar um instrumento com essa engenharia, porque eu creio que a vibração dessa paleta deve ser muito interessante, deve ser muito imediata, né? Um fole pequeno, com aquela pressão, jogando direto na paleta ali, deve dar um efeito interessante. Isso. Dizem os teóricos que às vezes nem tanto. Ah, é? Hoje, e desde um tempo para cá, as sanfonas mais caras, com gaita feita à mão, elas não têm cera, né? Elas são as chapas presas com prego. Ou seja, a madeira do castelo tem que ser, assim, precisamente lixada para ela ficar super reta. Ou seja, não é na mão, é uma lixa especial para ela ficar reta. A voz é colocada ali e presa com prego. A cabecinha do prego prende a voz. E não vazar. Então, vaza um vazamento desprezível, mas ela fica mais solta para vibrar. E é isso que dá a, a confusão. E o sistema russo, né, que também é a chapa inteira.
E não é nem é uma chapa inteira mesmo de canto a canto. E as notas, as palhetas não são em formato de trapézio, elas são retangulares, são mais finas, numa chapa inteira de alumínio. E ela também não é presa com cera, é presa com prego. Ou seja, parece que o ar fica mais bem distribuído dentro de cada cavidade. Ele não fica com uma superpressão num lugar só. Quando ele chega numa certa pressão, ele meio que vai tentar vazar por onde dá e ele fica melhor distribuído. Tá entendendo? Parece que tem uma teoria. Além disso, a vibração da chapa inteira, né? Que dá muito mais harmônico, né? É interessante, porque, do meu entender, se a chapa vibra, isso diminui a vibração da paleta. Talvez, entende? Mas a questão é que ela fica com mais harmônico. E uma coisa clara é que um acordeão russo, um baian tradicional, ele tem muito mais som do que um acordeão italiano. Muito mais, normalmente. A não ser que seja um acordeão italiano bom com a chapa presa, sem cera. Isso que eu já vi um do lado do outro assim. Que interessante, Jolinho. Do lado do outro. Eu jurava que quanto mais rígida a placa tivesse, mais a vibração ia somente para a paleta. E aí você está me dizendo agora que possivelmente que a vibração da chapa também vai ajudar também, a paleta. O harmônico se distribui mais, né? Além disso, existe uma coisa muito interessante. Eu já vi isso em Scandale Super C 4S, que a caixinha da voz e a voz de bronze, ou com a liga de bronze, ela toda. O acordeão fica super mais pesado, mas é um outro som. É absurdo. O pícolo com a caixinha do de bronze. Castelo? Sim, a caixinha que seria de alumínio. Aquela parte que é de alumínio vazada, onde fica a palheta, certo. Ela de bronze. É outro som. É um absurdo a potência, entendeu? Principalmente o pícolo. Você encontra fotos disso na internet. É interessante também. São várias... É uma ciência. E você... Tem muito vídeo dos afinadores, do pessoal que faz voz na Itália, né? Além dos russos, que é uma outra ciência também. E é uma coisa milimétrica que é feita à mão, né? Uma coisa absurdamente precisa, de mecânica, de precisão mesmo, para aquela gaita vibrar, ele olhar na luz, saber o tamanho da fissura. Tem um cara na Irlanda, Alex Holden, que eu sigo ele no Instagram, ele tem um blog. Ele usa um microscópio, velho, para ver a paleta, a distância que tá de cada parede da chapa. E ele comprou uma câmera agora, que ele postou semana passada, que ele bota em câmera lenta. Ele bota a paleta para vibrar e vê ela assim, ó. A onda mesmo, né? A onda, ele ela faz não só vibra para cima, ela faz uma onda, né? Exatamente. A liga precisa ter uma densidade específica, independente da densidade, ela precisa ter uma espessura específica para ter a mesma textura ao longo de todo o instrumento. É por isso que é caro. Exatamente. Não, uma concertina dele é uns 4 mil euros, assim. Coisa que pra gente hoje tá sendo quase uma casa. Com o euro no valor que tá. Com o euro no valor que tá. O Castelo de Brenan. Mas E ele também usa uma fresadora CNC que faz todas as chapas milimetricamente precisas, assim, é um negócio... E aí você vai ver o pessoal fazendo os baian lá na Rússia, tudo na munheca, e ver o seu Angelino, cara, no Espírito Santo. Eu vou compartilhar contigo uns vídeos que ele mandou. Impressionante, velho. É tudo na mão mesmo, assim, o negócio... E funciona. E outra coisa, para você afinar uma voz, tá entendendo? Na mão, é uma coisa que só a prática você vai entender fazendo, para entender a dificuldade. Se aqui tá a palheta e você lixa ela assim e ela fica meio arredondada, tchau. Perdeu o timbre. Exatamente. Você vai passar a palheta e ela tem que ficar retinha, tá entendendo? Você não vai... Parece fácil. Só indo lá testar para ver, tá entendendo? Se você lixa do jeito errado e ela fica redonda, vibra do mesmo jeito. E ainda fica com os dentinhos, um negócio estranho assim. Ou seja, para lascar é fácil.
Para lascar é fácil, né? Tacar a lima ali em cima e vum. Porque muita gente que acha que afinar é lixar a voz e deixar ela com a altura certa da nota. E não é isso. Isso é a parte básica do básico. Você entender como é que funciona a palheta para deixar ela com timbres correto, com a vibração correta. Eu levo minha sanfona para Lula afinar, ela só foi afinada uma vez por Lula, aqui em Recife. Aí eu digo, Lula, eu quero que o pícolo dela apareça mais. Aí ele faz. E faz. Não é só lixar e deixar na altura certa. Eu quero que, feito a minha Victoria de baixo solto que tinha, eu fazia um pianíssimo numa nota aguda, todas as gaitas vibravam. A partir do momento que eu puxava o fole no mínimo. Tá entendendo? Tanto as gaitas graves, tá entendendo? Eu tocava uma nota gravona lá, que ela começava no Mi, todas as notas vibravam a partir do pianíssimo. Isso não é só afinar a nota na altura correta, é entender o que é que você está fazendo, né? Pois é. Bom, a gente às vezes só descobre aonde está se metendo quando já andou metade do caminho, né? Aí você, para voltar ou para ir para frente, a distância é a mesma. Agora você vai e continua andando. É isso aí. A gente está nesse desenvolvimento, né? Primeiro desse protótipo, que com esse protótipo você também pode depois pegar ele para experimentar e falar assim, vamos botar um B-grife aqui, botar um C-grife do outro lado. Isso é uma coisa muito importante para quem... Vamos e uma botar tendência... unissonórico ou bissonórico, vamos botar uma escala menor harmônica com os cromatismos, aí você experimentar antes de fabricar um instrumento, né? Dizem então, o pessoal, inclusive Paulo Jorge Ferreira já me disse isso, é professor português com quem eu tenho contato, tive mais contato, né, agora não muito. Ele toca o sistema italiano, que é o C-grife nas duas mãos, né? Os dois lados, tanto no baixo solto, mas uma tendência agora, que eu acho que é natural, é começarem a fabricar, embora hoje ainda por encomenda, os acordeões de baixo solto, né? C-grife na mão direita, B-grife na mão esquerda. Que é uma coisa lógica, assim, né? A continuação lógica, né? Do teclado. E o dedilhado é muito mais prático no baixo solto B-grife do que C-grife. Você consegue segurar com o dedo mindinho uma nota aqui e tocar outras, ao contrário daqui, que você não consegue articular tanto. A escala cromática subindo fica assim, e você consegue fazer muito mais coisa que segue uma lógica de estrutura respeitando a ideia da mão direita também, e vice-versa. Enquanto o sistema russo na mão direita é mais complicado para algumas coisas, né? Entendi. É uma tendência que está correndo aí, a mão direita ser grife, mão esquerda ser grife. Eu andei vendo isso aí. Muito legal. Pois é isso, Julinho. Cara, te agradecer imensamente aí a participação no projeto. Eu que agradeço, parabenizo, é uma coisa importante, a gente está vendo muita coisa importante que a gente não veria se não fosse o edital da Aldir Blanc, né? Verdade, especialmente aqui em Pernambuco, que todos os suplentes entraram, e a gente vê, especialmente nesse momento, apesar de ser difícil, o quanto é importante a intervenção do Estado nisso daí. Tem um bocado de coisa que a gente sabe que a gente não iria ver nunca se o pessoal fosse esperar pela Cultura, fosse esperar qualquer outro tipo de edital grande. E a gente conhece, vê a qualidade, e as pessoas aprendem como é que lida com o projeto, com a organização disso daí, e é importante isso daí. Pelo menos eu vejo como muito importante. Eu também vejo assim, e do que eu tenho acompanhado, eu vejo as pessoas aproveitando a oportunidade do edital para realmente realizar projetos que são da vida da pessoa. Realmente, muita gente que eu conheço tá, tipo, no fim tá botando pouca grana no bolso e tá realizando projetos que já queriam realizar há muito tempo. Fazer o negócio funcionar, exatamente. Não é assim, só inventar alguma coisa e ganhar dinheiro, entendeu? Isso. Mas olha, velho, assim que o protótipo estiver nas mãos da gente, você está convidado para a gente continuar essa pesquisa e nos próximos passos dela também. Estou curioso para ver isso aí. E estou com as ideias também. Então, são preciosas. Então, massa, velho. Obrigadão por chegar aí junto com a gente e vamos se falando mais, trocando essas figurinhas, velho. Eu que agradeço. Abraço. Grande abraço, Julinho. Até mais, meu irmão.